Você sabia que os Estados Unidos já tiveram um imperador? E o mais incrível é que todo mundo, desde os cidadãos comuns até a polícia, realmente o tratava como realeza. Essa é a história bizarra e maravilhosa de Joshua Norton, o primeiro e único imperador dos Estados Unidos. Tudo começa em São Francisco, em meados do século XIX. Joshua Norton era um empresário bem-sucedido, mas que perdeu toda a sua fortuna num péssimo negócio com arroz peruano. Após esse desastre financeiro, ele sumiu por uns tempos. Mas em 17 de setembro de 1859, ele ressurgiu de forma espetacular. Norton entrou na redação de um jornal local e entregou uma proclamação. Nela, ele se declarava Norton I, imperador destes Estados Unidos. A maioria das pessoas teria sido ignorada ou internada, mas São Francisco era diferente. A cidade estava cheia de excêntricos da corrida do ouro. Em vez de rejeitá-lo, os jornais acharam a história divertidíssima e publicaram o decreto. E assim, a lenda começou. O povo de São Francisco abraçou a ideia. Norton passeava pelas ruas com um uniforme militar azul, com dragonas douradas, presenteado por oficiais do exército, e um chapéu de castor com uma pena de pavão. Ele inspecionava as obras públicas, verificava se as ruas estavam limpas e se os bondes estavam no horário. Ele emitia seus próprios decretos imperiais, que eram publicados de graça nos jornais. Em um deles, ele dissolveu o Congresso dos Estados Unidos por fraude e corrupção. Em outro, ordenou a construção de uma ponte suspensa, ligando Oakland a São Francisco, uma ideia que décadas depois se tornaria a Bay Bridge. Ele também se autoproclamou protetor do México, numa tentativa de ajudar o país vizinho. O imperador Norton não tinha dinheiro, mas isso não era um problema. Restaurantes de luxo o recebiam de braços abertos e colocavam placas em suas portas que diziam: por nomeação, a Sua Majestade Imperial, Imperador Norton. Ele pagava com sua própria moeda os títulos imperiais, que eram aceitos em toda a cidade. Teatros reservavam os melhores assentos para ele, e sua presença era sinal de uma estreia de sucesso. Quando seu uniforme ficou velho e gasto, o conselho da cidade de São Francisco comprou um novo para ele. Ele era querido por todos. Quando um policial novato resolveu que ele estava vadiando e queria prendê-lo, a população ficou revoltada. O chefe de polícia ordenou a libertação imediata de Norton, pediu desculpas formalmente, e a partir daquele dia, todos os policiais de São Francisco passaram a prestar continência ao imperador Norton, quando o viam na rua. Por 21 anos, ele reinou pacificamente sobre os corações e mentes de São Francisco. Em 8 de janeiro de 1880, o imperador Norton desmaiou numa esquina e faleceu antes que a ajuda pudesse chegar. Sua morte foi uma comoção. O jornal San Francisco Chronicle publicou uma manchete que dizia: "O rei está morto." Mais de 10.000 pessoas, de todas as classes sociais, foram ao funeral para se despedir do querido imperador. A história de Joshua Norton é um lembrete incrível de como uma comunidade pode escolher a gentileza e o humor em vez do cinismo. Ele não tinha poder real, mas seu legado de criatividade, civilidade e imaginação vive até hoje. Ele provou que às vezes, tudo o que você precisa para ser um imperador é a coragem de se declarar um, e uma cidade inteira disposta a entrar na brincadeira. Gostou dessa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais curiosidades como essa. Até a próxima!